Fala galera, beleza? Peacemaker aqui para mais um vídeo. E vídeo hoje pra gente fazer algo diferente, né? Eu falar de uma função, inclusive, que não tá muito, né, nos holofotes, que pouca gente fala, que são os suportes, né, e os âncoras dos bombes aí que a gente tem no CS, que muita gente não dá muito valor. E tá aqui eu para dar valor para os âncoras aí. E eu fiz um top 5 aí dos âncoras que eu acho atualmente no mundo, pelo menos no mês de junho agora de 2023, antes do Player Break. E eu vou estar comentando a respeito de algum deles para vocês, algumas das características e também mostrando algumas jogadas aí para vocês. Beleza? Se vocês estão curtindo aí o YouTube, curtindo os conteúdos, não deixa de curtir o vídeo e, obviamente, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e, obviamente, compartilha com os amigos de vocês aí. E esse eu quero saber, na opinião de vocês aí, quem são os 5 melhores suportes, né, âncoras de bombe do mundo atualmente. Se quiser falar do Brasil também, será bem-vindo. Fechou? Deixa nos comentários aí e bora pro vídeo. E aqui é o seguinte, meus amigos, eu já vou começar inaugurando aqui a minha lista, né, com nada mais, nada menos do que Jabbi. E o Jabbi aqui, por muito tempo esteve fora do radar, né? É legal falar aqui, é um jogador de 19 anos, em que, basicamente aqui, vamos dar uma olhada aqui, na estatística em equipes, né? Equipes do Jabbi. Ele teve passagem por Copenhagen Flames, Heroic, e basicamente é isso, né, galera? Uma passagem muito curta por Singularity ali no começo. É um jogador que não joga há tanto tempo assim. E chegou muito longe, né? É um jogador que começou a ficar no holoforte um pouco no final ali para o Copenhagen Flames, mas no começo existia muita dúvida a respeito dele. Inclusive eu lembro até nas minhas épocas de times dinamarqueses, né, do cenário dinamarquês, que eu já observava esse jogador. E no cenário, até dando um pouco de inside, né, de informações privilegiadas aí, na época que eu era coach lá, até falavam que ele tinha alguns problemas de ser muito introspectivo, de personalidade, alguma coisa assim. E que por isso que não tinha oportunidade lá atrás, né? Mas é um cara que tá aqui, ó, desde 2020, né? E desde a época de Singularity, ele já era um jogador que me chamou a atenção. Eu não consegui trazer para as equipes, até porque eu sofri um pouco de resistência com alguns dos jogadores, com as coisas que eu vi. Mas tá aí, hoje, para mim, atualmente no mundo, é um dos melhores âncoras e suportes que tem por aí. Inclusive, ele faz função de lurker, né? Também do lado do TR. Para mim o Jabbi é um jogador agressivo, que mescla bem a agressividade com, obviamente, a função dele. É um jogador, obviamente, de juventude, né? Que eu falei, 19 anos, potencial enorme para evolução ainda. E a atitude, eu acho que ele tem muita atitude, tanto no lado TR quanto no lado CT. Ele é um player que não joga 100% do tempo passivo, é um player que muda bastante o pace do game. E, a minha opinião, se você que está procurando um âncora aí, um jogador que joga, de repente, bombes fechados aí, para você dar uma copiada, dar uma assistida, o Jabbi é uma excelente opção. Seguindo adiante, né? Não podemos deixar de falar de outro jogador do Heroic, que é o Shuji, e esse eu tenho propriedade para falar, porque trabalhou comigo, né? E o Shuji é o seguinte, o Shuji, ele acho que talvez a palavra que mais defina o Shuji no meu ponto de vista é a consistência. Ele é muito calmo como jogador, sempre foi muito calmo, muito bom de equipe, ele é bem calculista, né? Então, assim, ele é um jogador que ele mede muito bem os riscos que ele toma. Ele é um jogador muito consistente do lado da parte individual, né? Não cheguei a mostrar do Jabbi, mas podemos até dar uma olhada aqui nas estatísticas do Jabbi, só para a gente dar uma comparada. Na parte de performance, né? Performance do Jabbi aqui dispensa comentários. Eu vou colocar nos últimos 3 meses e eu vou colocar aqui contra equipes do top 30, vai? Então, assim, dispensa comentários, uma excelente série contra Vitality, né, Imperial, FaZe, enfim. Jabbi é absurdo. E vamos dar uma olhada no Shuji aqui, né? O Shuji também é um jogador que nem eu falei, ele é muito consistente na grande maioria do tempo. Ele fez uma série aqui sim abaixo contra o Imperial, que foi bem, me surpreendeu bastante, inclusive. Mas, num geral, é raro, né? Acontece de vez em quando, a Gamer Legion aqui, mas, num geral, ele é um player muito consistente. É um player que você que está começando, né, e gosta, de repente tem um certo perfil
para essa função, ou já joga nessa função do seu time, acho que vale muito a pena você dar uma olhada no Shuji, na forma como ele joga, na consistência e nas tomadas de decisões dele. Acho que o grande potencial e uma dos pontos fortes dele são realmente as tomadas de decisão. É muito raro de você ver o Shuji cometer erros gravíssimos assim que te faça perder round ou perder uma partida. Então fica a dica aí do Shuji. Terceiro jogador que eu quero falar a respeito é Hobbit, inclusive do Shuji aqui. Antes da gente falar do Hobbit, tem também a parte das equipes por onde ele passou. O Shuji, ele já é um jogador que já passou por mais... talvez um pouco mais experiência do que o Jab, né? No Tricked foi onde ele realmente foi revelado, né? E inclusive eu no finalzinho dessa lineup aqui foi quando eu entrei no final de 2019, que foi quando a gente virou Mad Lions, e aí no Mad Lions vocês já sabem a história, né? Trabalhei com o Shuji durante um bom tempo aí, e foi muito bom, um jogador excelente, que eu aprendi bastante, que eu gostei muito de trabalhar com ele. E eu acho que onde ele realmente se sobressaiu para chegar onde ele chegou foi aqui no Mad Lions, tanto que depois, logo em seguida, ele foi pro Heroic e tá até hoje, né? Desde 2021 já são aí 2 anos de Shuji no Heroic. O Hobbit é outro exemplo, né? O Hobbit, para mim, eu vou comparar Hobbit com o Hops. E aí muita gente vai falar, nossa, mas como, Pisse, comparar Hobbit com o Hops? E eu sinto que o Hobbit, ele durante muito tempo, jogando nessas funções aí, ele não só desempenhou muito bem, ele é bem mais antigo, né? 29 anos, então tem uma questão da idade também, ele traz a experiência, é realmente um jogador bem mais experiente do que os que a gente vinha falando até então. E também eu sinto que ele tem uma parada de inovação que o Hops também tem um pouco. Só que o Hops, ele é diferente. E por que você não colocou o Hops, né, até agora, Pisse? Porque é o seguinte, o Hops, já vou até dar um spoiler aí, que o Hops não está na minha lista, tá? E por que ele não está na minha lista? Porque ele, atualmente no FaZe, ele não tem feito mais tantas funções de âncora, de jogar em bom fechado que nem antes, né? Eu vi Rain fazendo bastante, eu vi Kerrigan fazendo bastante, e eles liberando o Hops para ter funções mais de impacto no CT, tá? Então é por isso que eu não coloquei ele nessa minha lista, mas assim, nos bombs que ele joga fechado, em algumas funções que ele faz, ambos esses jogadores têm inovações. O Hobbit, ele traz inovação no posicionamento, na forma como ele joga, na diferença de como ele aborda partidas diferentes. Ele é um cara que não repete o jeito de jogar. Então é bem legal. Se você quer um jogador versátil e que de repente muda bastante o jeito de jogar, esse é um jogador legal para você dar uma olhada. É um jogador que, obviamente, na parte individual, eu acho Shuji e Jab melhores do que o Hobbit, mas na questão de inovação na forma de jogar e mudanças de forma de jogar, eu acho que o Hobbit tem um ponto a mais nessa questão, beleza? O Hobbit, óbvio, dispensa comentários, né? E, estatisticamente, todos eles estão mais ou menos próximos, mas assim, o Hobbit, se a gente der uma olhada nas equipes por onde ele passou, eu cliquei errado aqui. Aqui, equipes por onde ele passou, estamos falando da experiência, né? Final de Major aqui com Gambit, jogou pelo Players, depois virou Cloud9 e Gambit Youngsters, enfim. É um jogador já Hellraisers, Winstrike, foi do próprio Gambit lá em 2016, então assim, é um jogador que, obviamente, tem muita experiência, muita bagagem, já sofreu bastante, já perdeu bastante, já ganhou Major, né? Já ganhou Major. E... enfim. Dispensa comentários da carreira do Hobbitão aí, ele é muito bom jogador. E espero que continue jogando por mais um tempo, né? Tem 29 anos ainda, tem uma estrada aí, sem dúvida, se ele quiser, o Hobbit. E aí, meu quarto jogador que eu vou falar a respeito é Justin Savage, o JKS. JKS é o seguinte, outro jogador que eu trabalhei por um curto espaço de tempo, e o JKS, pra mim, ao meu ver, ele, dentre todos esses jogadores aqui, eu posso dizer com segurança que ele é o mais dedicado dos que eu conheço e pelo que eu ouço falar. O JKS, ele sempre foi muito dedicado, ele não é um jogador que ele vai trazer muitas inovações, mas ele é um cara, assim, a parte da dedicação alinhada a justamente ele assistir muitos jogos, ele tentar entender muito sobre o jogo, ele conversar muito sobre o jogo, eu acho que isso traz um diferencial para ele, justamente nessa questão de... Ele não vai trazer inovações, mas ele vai pegar uma mescla muito boa da grande maioria dos jogadores que jogam na função, e ele consegue replicar isso muito bem. É um jogador que evoluiu bastante desde a saída do Complexity, né? Acho que ele perdeu muita confiança lá, e no G2 ele vem se sobressaindo muito bem. Tem também mudado muito o pace e a forma de jogar. Se eu ouvir a crítica
em cima dele, a respeito da passividade dele e da falta de impacto. Já num G2, parece que ele ganhou confiança e mais liberdade para desempenhar. E é um jogador aí que vem se demonstrando, para mim, ao meu ver, um âncora também muito bom. JKS que também, 27 anos, e o JKS, obviamente, é mais um jogador experiente, não é o mais experiente, mas passagens longas aqui, ó, desde 2015 até 2019 no Renegades, passou pelo 100 Thieves e aí depois foi Complex durante 2 anos. Então, um cara que fica muito tempo nas equipes por onde ele passa e vai se encaminhando aqui para mais uma jornada com a equipe do G2 e provavelmente, né, tá bem solidificado, não deve ter muita preocupação sobre perder o trampo dele, né, a função dele, porque ele realmente é muito bom. E para finalizar, vamos falar nada mais, nada menos do que, na minha opinião, o melhor de todos, que é Neffy. Neffy dispensa comentários, né? 25 anos, um jogador que está no Liquid aí já há um bom tempo, jogador do NA, um jogador que também não tem tanta, né, a oportunidade de evolução que alguns desses outros jogadores têm por conta de morar no Canadá, estar no NA, de ter a grande parte da carreira dele, né, a carreira inteira dele praticamente, foi lá no NA, né, Optic, Renegades, Liquid, Conquest, ou seja, ele não passou por nenhuma equipe absurda, foi um jogador que aprendeu na marra mesmo, que tem muito crédito e vale, assim, falar sobre Neffy, ao meu ver, uma das coisas que eu acho que ele é muito bom. Ele é o Iniesta, antes de mais nada, do game. É um cara que muito assiste, muito suporte bem feito, muito bom uso de utilitária. Firepower, dispensa comentários, né? O Neffy, acho que desses aqui, é um cara que, assim, ele consegue literalmente trazer rounds como âncora e também como em situação de retake, enfim, ele é um jogador muito bom, muito bom mesmo. Também trabalhei com ele na época do Optic aqui, ó, bem brevemente, porque o time estava miado. Eu entrei no time, basicamente o time miou 1 mês, 2 meses depois. A organização nem voltou mais pro CS. O time acabou miando. Mas cheguei a conhecer ele e realmente, assim, é um jogador que tem muito talento desde a época do Optic aqui. Se provou ao longo dos anos aí. Tá desde 2018 no Liquid. Então, tem que respeitar a história do Neffy aí. E em termos de performance, a gente vê aí, ele é o melhor de ADR entre todos que a gente comparou aqui. Cash também, que nada mais é que a porcentagem de rounds em que o jogador ou pegou uma kill, ou deu uma assist, ou morreu, ou sobreviveu ao round, ou foi pelo menos tradeado. Ele é o melhor entre eles aqui, de todos os jogadores que a gente analisou aqui, estatisticamente falando. E a performance do Neffy, assim, não tenho o que falar, né? É consistente, impactante e realmente é uma peça fundamental para esse time do Liquid. Eu arrisco dizer que o Neffy é tão importante quanto o Elige, tá? Por conta das funções que ele faz. E se perder Neffy, meu amigo, boa sorte pro Liquid para arrumar um jogador do calibre e da qualidade do Neffy aí. E menção honrosa também para os capitães. Temos Snap, temos Kerrigan, que faz essas funções também com perfeição. São jogadores que não têm o mesmo firepower, são jogadores mais antigos, são jogadores que vão ter algumas dificuldades, por isso que não estão na minha lista, mas eu gosto de reforçar, né? E tem vários capitães que estão assumindo essas funções justamente para liberar as estrelas, para liberar a juventude, de ter mais espaço no jogo para poder performar. Então, eu gostaria de fazer essa menção honrosa para Kerrigan, Snap e tantos outros capitães aí que acabam assumindo essas funções mais de suporte, principalmente no lado CT, de ancorar bombes, né? Por exemplo, Kerrigan, B-Anchor na Mirage, assim como o Snap, também como exemplo. Então, assim, é justamente para liberar, justamente para um Rops da vida ter mais espaço, que é o caso, por exemplo, no FaZe, e que eles têm até o Rain jogando A na Mirage. Então, o Rops nem tá jogando como Anchor, ele tá jogando mais com liberdade para ter impacto, coisa que eu acho bem bacana. Fechou? Gostaram do vídeo, galera? Inclusive, deixa no feedback aí nos comentários quem é o top 5 de vocês. E se vocês curtiram esse vídeo, eu pretendo trazer mais séries. Deixa nos comentários se vocês querem que eu traga sobre os AWs, enfim, sobre capitão e tudo mais. Fechou? Valeu, galera. Até a próxima.